Aleluia! Oh Deus, eu olho para ti, eu creio em ti, eu espero em ti. Aleluia! Que promessa maravilhosa! Descansar, sabendo que Ele cuida. Por isso que eu olho para ti, Senhor. Por isso que os meus olhos estão fixos em ti, Senhor. Quando as horas do relógio se demoram para passar, está demorando. Mas eu posso esperar em ti, Senhor. Eu posso crer em ti. Porque o Senhor, tu tens sido de geração em geração, Deus, Pai. Refúgio e fortaleza para aqueles que creem em ti, Senhor. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, o Senhor já era de eternidade em eternidade. O teu reino é eterno, não há variação de sombra, tu és mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente, Deus. Aleluia. Bom dia, bom dia. Se fechando mais uma semana, debaixo da graça, da proteção e do olhar misericordioso do nosso Deus. Se você costuma ouvir os devocionais, essa semana a gente começou com agradecimento, com um coração grato a Deus. Nem teve palavra, né? Teve só agradecimento, teve só exaltação ao nosso Deus, que é como eu falei, eu tenho vontade de entrar no altar, mas para adorar, para louvar, para bendizer. Mas como eu disse, eu sou intercessora, então eu entro para pedir, para implorar, para reivindicar. E mesmo quando minha intenção é só adorar, quando eu me vejo, eu estou pedindo. Ai, Jesus. Aí na quarta-feira, a gente falou que aqueles que creem em Ti, joga fora a ansiedade, o medo, a preocupação, não dizendo que nós somos inconsequentes, mas que nós sabemos e cremos que o nosso Redentor vive e reina para sempre e que Ele não perdeu o controle da situação. Então eu posso descansar, porque tudo isso já estava na agenda dele. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele fala tudo, é tudo. Só que tem aí uma mão de duas vias, né? Aqueles, né? Aqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Você ama quem? Entendeu? Aqueles que têm os olhos fixos em Deus. Aqueles que confiam em Deus. E hoje nós vamos fechar esta semana contando uma história do povo judeu. Um acontecimento no deserto. Esse acontecimento foi mais ou menos por volta de 1500 anos antes de Cristo, com Moisés. Mas como a gente sabe que o Velho Testamento é uma sombra do Novo e que tudo tipifica a Cristo, todos os acontecimentos do Velho Testamento nos lembram o Novo Testamento, Cristo, tudo leva para Cristo, para a cruz. Você vai, você vai ver que esse paralelo foi traçado 1500 anos antes
do nascimento e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que eu comecei exaltando que ele sempre foi, ele é e vai ser sempre Deus. Que antes de formasse os montes, as terras, ele já era. O eu sou, ele já era. É só para você entender. Então, para isso, nós vamos estar lendo João 3. E se você tiver interesse, depois você traz um paralelo, você e Deus. Lê de novo os dois textos, para que o Espírito Santo revele para você os segredos. Amém? Então, João 3, a partir do 14, fala assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui era Jesus falando, tá bom? 1500 anos depois, ele diz assim como Moisés levantou a cobra no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para você entender o que aconteceu há 1500 anos antes, você volta na Bíblia. Lá em Números 21. Números 21 vai falar assim, a partir do 4. Tenta entender o que aconteceu. Então, partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo se angustiou neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos no deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Eles estavam reclamando do maná. Eles chamaram o maná de pão vil. E eles estavam enfastiados, enjoados desse pão. Então, o Senhor mandou entre os povos serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muitos em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, pois agora, Moisés, para que o Senhor tire esta serpente do meio de nós. Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo algum a serpente, olhava para ela, para aquela serpente de metal, e ficava vivo. Amém? Só até aqui. Eu vou fazer eu vou retroceder um pouco nessa história, só para lembrá-los do que estava acontecendo aqui. Esse povo é o povo que estava cativo no Egito, lembra? Você deve ter assistido a novela, né? Eu sei que você lembra disso. Lembra que eles eram escravos no Egito, que eles trabalhavam de sol a sol,
E o único direito deles era a comida, até porque se eles não comessem, eles não teriam força para trabalhar. E o Egito dependia da mão de obra escrava desse povo. Você lembra que eles estavam há 400 anos servindo de escravo, fora da nação deles? Aí o Senhor levantou quem? Moisés, né? Que era do povo egípcio, lembra? Moisés nasceu, foi jogado nos rios, lembra? Aí a filha do faraó pegou, ele foi criado até os 40 anos no palácio, até ele descobrir que ele era hebreu. Aí, lembra? Ele matou aquele hebreu, nós já contamos essa história aqui. E aí ele foi para o deserto, lá ele começou a pastorear os rebanhos de Jetro, seu sogro. Passaram-se 40 anos, quando ele estava no pasto, ele viu a charcha ardente e o Senhor falou: Moisés, volta lá e livra meu povo. Então, esse povo era um povo que lá no Egito viu Moisés enfrentar Faraó de modo extraordinariamente, cinematograficamente poderoso. Viu que quando vinha trevas sobre a terra, que era uma das pragas, na casa deles havia luz. Viu que quando pediu para a água transformar em sangue, as águas deles continuavam puras. Viu que a praga de gafanhoto atacava tudo que era dos egípcios. A deles não. Viram até que o anjo da morte passou e levou o primogênito de todos eles, e os deles não. Era um povo acostumado com o poder sobrenatural de Deus. E aqui nesse ponto, gente, eles já tinham visto o mar se abrir. Ah, só de falar meu coração já fica. Como é que eu posso ver tantas maravilhas e continuar duvidando desse Deus? Esse povo já tinha visto o mar se abrir. E a história aqui conta que chegou um ponto que eles estavam angustiados, cansados da rotina, a tal ponto de falar: não quero mais comer esse pão. E no Salmo 78, 25, olha o que é esse pão. E assim comer aquele povo do pão dos anjos. E Deus lhe deu comida com fartura. Era só o pão, mas era com fartura. Era o pão dos anjos, caía dos céus. Você lembra que eu falei que quando eles acordavam de manhã, eles abriam assim a tenda, estava lá o pão para cada um. E você lembra também que eu falei que aquele pão era para pegar só para o dia. Era tipo assim, olha, viva um dia de cada vez. O pão de hoje, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. E quem pegava mais, com medo de não ter amanhã, olha isso, a ansiedade. Ah, eu vou pegar hoje, aí eu vou juntar hoje, amanhã eu posso não ter. Aquilo que eles pegavam mais, meu irmão, azedava, apodrecia. No dia seguinte já tinha até bicho naquele pão. Era para o Senhor, estava falando para aquele povo: vocês dependem de mim. Eu vou entregar, eu vou dar. Eu fico assim, extasiada com essas histórias, com essas passagens. Você está entendendo? Viva um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Dê glória a Deus que você acordou bem. Viva o dia de hoje, louvando e adorando o teu Deus. Aí quando chegava na sexta-feira, como o sábado é um dia santo, separado, e era o sétimo dia que descansava, aí disse que na sexta-feira o Senhor falava: pode pegar 2 medidas para sábado e domingo, porque não ia cair do céu, da padaria quentinha de Deus. Acho que o padeiro acordava na madrugada, ia fazendo pão e ia jogando. Eu, eu viajo na maionese, gente, eu viajo. Porque essa é a minha história, a história minha, a história dos meus antepassados. É o que eu vou viver, é o que eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse povo agora vira para Moisés e fala: estamos cansados. Um dia a mesma coisa. Todo dia comer esse pão.
E aí ontem eu contei na cela que eu tinha uma vizinha quando eu era criança e eles eram mineiros. Pelo amor de Deus, que comida boa daqueles mineiros, né? E não é segredo para ninguém. Eu sou órfão de pai e mãe. E aí você já pode imaginar como é que foi a minha infância, de fome, de frio. Foi tudo isso. E, e quando eu ia na casa dela, que a mãe estava preparando um angu. É um angu, gente, que não vai tempero nenhum. Aí colocava aquele angu no prato e aí jogava aquele feijão temperadinho por cima. Aquilo era o maná dos deuses. Para mim era. Eu não vi um dia assim deles me convidarem para comer lá. Eu chegava a propor para minha amiga, que também chamava-se Fátima: Fátima, vai comer na minha casa. Na minha casa, às vezes tinha um ovo. E ela queria aquele meu ovo. E eu queria aquele angu. Ela estava enfastiada daquele angu. E eu desejava demais aquele angu. E eu, e aquele povo estava desse jeito, não quero mais esse pão. E começaram a falar que sentiam saudades do Egito. Por que você nos tirou de lá para morrer de fome aqui? Eles tinham pão todos os dias. Eles estavam com saudade, sabe do que, gente? Do pepino, da melancia, do alho, da cebola. E eles chegaram a falar assim: a gente tinha tudo aquilo lá de graça. Como assim de graça? Eles eram escravos. Eles trabalhavam por um prato de comida. Agora eles estavam livres no deserto, a caminho à terra prometida. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. E muitas vezes somos nós. A gente conheceu a palavra, conheceu Jesus. Alguém nos apresentou, alguém falou desse amor maior. E quantas vezes a gente está com o olho olhando para o passado, olhando lá atrás, reclamando. Qualquer situação você já fala: nossa, não mudou nada. Quantos de vocês já falaram isso? Parece que piorou. Saudades do Egito. Um coração ingrato. Uma murmuração incessante. Uma reclamação. É reclamar, é voltar atrás. Nesse momento de tanta ingratidão, Moisés chegou a falar para o Senhor assim: Senhor, eu não quero mais levar esse povo. Eu não aguento mais, Senhor. Não dá mais. Lá sou eu pai desse povo. Esse povo reclama o tempo inteiro. Não aguento mais, Senhor. Diz que teve uma época que eles queriam carne, a tal ponto que o Senhor trouxe carne e eles comeram mais de um mês aquela carne e enjoaram daquela carne também. Porque a gente não está satisfeito com nada. Nós temos o coração endurecido. Eu estava falando que eu nunca pensei que eu ia ouvir da minha filha, né? O que eu ouvi. Acho que tinha passado uns 30 dias desse isolamento. E sempre quando ela chegava do serviço, quando eu não estava de plantão, eu estava lá com meu neto e eu via o cansaço no rosto dela, eu via a fadiga e ela falava assim para mim: não aguento mais essa raposo, eu vou mudar daqui, não dá mais. Eu estou a ponto de ter um esgotamento. Eu via isso, eu via isso nela. E um mês depois, ela, a gente fazendo uma caminhada, ela falou: mãe, eu nunca mais vou reclamar do trânsito da Raposo. Eu falei: por quê, filha?
Ela falou, mãe, porque quando eu estava indo ganhar o meu pão. E quando eu estava voltando, mãe, eu estava voltando para minha casa, para o meu filho, para o meu marido. Eu nunca mais vou reclamar. Eu falei, louvado seja Deus, filho, porque a gente precisa da graça em tudo. E a gente estava assim, meu irmão. Pensa um pouquinho aí. Volta lá atrás, há 3 meses atrás, como é que você tá? Você também estava cansado do seu serviço. Você também estava cansado do seu salário. Você estava reclamando do trânsito. Você estava reclamando da sua família. E hoje você lembra e te dá até saudades, né? Aí o Senhor falou, peraí, Moisés, não aguento mais também. E mandou serpentes abrasadoras. E é interessante que eu fui pesquisar, as serpentes, o habitat natural delas é o deserto. Então, as serpentes sempre estiveram lá, mas o Senhor sempre os livrou das serpentes. Eu quero que você pense que não é um grupo de pessoas pequenas, era mais de 600 mil homens e mulheres. Quando fala 600 mil, está contando só os homens. Então, triplique isso daí, porque as mulheres e os filhos são muito maiores do que o número de homens. Era uma nação vivendo naquele deserto. E ninguém havia sido picado por serpentes. Aí o Senhor falou assim, então, eles estão descontentes? Então tome. E diz que aquela serpente picava as pessoas e elas adoeciam. E o ruim é que elas não morriam na hora. Elas padeciam para morrer. Aí eu fui pesquisar a título de curiosidade, tá, meu irmão? Isso não está na Bíblia. Eu fui pesquisar quais eram os sintomas, né, dessa picada. Entre eles estava assim, ó, embaçamento da visão. Quando a pessoa era picada, ela começava a ver turvo. Sabe quem tem problema de visão? Eu tenho. Eu não consigo, eu não enxergo de perto. Sem óculos eu não leio. Então, esse era um dos sintomas. Taquicardia, o coração batia disparadamente. Dor insuportável. Dor insuportável. Insuficiência renal. Insuficiência respiratória. E febre altíssima. Alguma semelhança com a pandemia de hoje, com o vírus? Alguma semelhança? Vocês viram? Ali naquele deserto. A solução para tudo isso era aquela cobra de metal naquela haste. O Senhor falou, Moisés, faz o seguinte, a maldição é a cobra, é a serpente. Eu quero que você faça uma cobra de metal, de bronze. O bronze na Bíblia significa justiça e juízo. E aquele que for picado, Moisés, que olhar, que tiver o momento dele comigo, porque ali o Senhor estava se tipificando naquela serpente. Aquela serpente não era mágica, aquela serpente não era curadora, já era uma menção daquilo que Jesus Cristo ia fazer pela humanidade. Aquele que fosse picado e olhasse para aquela cobra, para aquela serpente de metal, ficava curado. Olha que simples, não parece mágica? A tal ponto que o povo, depois se você for ler lá para frente, segunda Reis, o rei Ezequias teve que mandar destruir essa cobra, porque o povo tomou aquilo lá como um símbolo. E ela não era um símbolo, era só uma referência de que aquele que olhasse para aquela cobra significava Cristo na madeira, na cruz, seria sarado de todos os males,
de todas as enfermidades, de todas as prisões, de toda a tristeza. Mas era preciso que aquela pessoa sozinha tivesse intimidade, tivesse um tempo de olhar para aquela cobra. Aí, lá em João, Cristo, depois tem uma conversa com Nicodemo, fala assim: olha, é necessário que o Filho do Homem seja levantado na madeira. É necessário, porque só quem morria no madeiro eram pessoas condenadas, eram pessoas que eram consideradas maldito, maldição, era a pior sentença de morte. Qual que era qual que era o problema deles no deserto? O que era maldito? Era aquela cobra, aquela serpente, penduraram no madeiro. E o Senhor falou assim: é preciso que eu seja pendurado. Quando eu me levantar no madeiro, eu vou atrair o olhar de todos. E aqueles que se sentirem atraídos por mim será salvo. Aquele que crê em mim já é salvo. O que não crê já está condenado. Aleluia. É necessário que quando eu for levantado no madeiro, eu vou atrair olhares de todos para mim. Você conhece na história qualquer evento que até hoje é lembrado, até pelos que não creem, todos sabem que Jesus foi levantado no madeiro. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Ele morreu pelo meu e pelo teu pecado, para que a gente pudesse viver a graça dele. Isso é tão profundo, isso é tão sério. Mas a pessoa ia ter que ter intimidade de olhar para Cristo. Naquele contexto houve o pecado. Qual é? Houve queixa, houve murmuração. E qual é o pecado? Qual é a maldição? A maldição é o pecado, é o nosso pecado. É a nossa maneira de viver. A pandemia é consequência do nosso pecado, meu irmão. Da nossa forma de viver, de tratar as pessoas, a natureza, o mundo. Mas eu quero te dizer que isso já estava na agenda de Deus, Ele está controlando tudo. Até hoje, qual que é a maldição do mundo? É o pecado. Por isso ele falou: preciso ser levantado no madeiro, para que todo aquele que olhar para mim não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós sofremos desse mal, o pecado da murmuração. Eu falei ontem que quando eu acordo pela manhã, abro os meus olhos e eu respiro e eu me movo e eu percebo que eu estou bem. Ali mesmo começa a minha primeira oração. Gratidão, Senhor. Para o Senhor achar que eu sou necessário mais um dia nessa terra. Que o meu dia seja proveitoso em Ti, Senhor. Que o meu dia seja proveitoso em Ti, Senhor. Que eu possa cuidar, Senhor, das coisas dos céus para Ti. Era necessário que ele fosse levantado naquele madeiro. Você percebeu? Era preciso olhar para aquela madeira com aquela cobra no passado. Hoje é necessário olhar para Cristo. Hoje é necessário olhar para Cristo. Hoje é necessário acreditar em Cristo, esperar em Cristo, descansar em Cristo. Ele escreveu a história até aqui, ele vai continuar escrevendo até o fim. Tá tudo no calendário de Deus, você está entendendo?
Está tudo no calendário de Deus. Ele é poderoso. Ele é grandioso. Ele é maravilhoso. E a única coisa que Ele te pede hoje é olha para a cruz. Olha o meu sacrifício por você. Eu estou no controle de tudo. Aquieta teu coração. Aquieta a tua alma. E olhe para a cruz. Um dia. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?